pessoal. Hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com meu colega, meu amigo, que é fotógrafo, né? Também é ativista ambiental, a gente pode quase dizer, assim, mais ou menos no mesmo caminho que eu venho fazendo, só que de uma formas diferentes. O Lucas trabalha com fotografia de natureza, fotodocumentário, e ele vai contar um pouco para a gente desses processos dele, até como ele chegou à fotografia e quais são os atuais rumos de trabalho dele, os processos que envolvem a criação desse material. Tudo bom, Lucas? Beleza, lá. Como vai? Tudo bem? Tudo certo. Conta um pouco para quem ainda não o conhece sobre você, né? Como você chegou ao processo de conhecer a fotografia, ela se tornar profissão e o que você vem desempenhando hoje em dia. Cara, bom, eu nasci em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, nasci exatamente no meio da América do Sul. A, a gente ali está à mesma distância do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, então estamos o mais longe da praia possível. Possível. Mas eu cresci ali perto de dois biomas importantes, né? Que são o Pantanal de um lado e o Cerrado de outro, né? Cuiabá está exatamente na transição ali entre o Cerrado e o Pantanal. E ali a gente não tem praia, mas ali perto de Cuiabá tem o Parque Nacional das Chapadas dos Guimarães. E depois de um período da infância onde eu fui para o Ceará com minha mãe, quando eu tinha uns 6, 7 anos, a gente voltou para o Mato Grosso, né? Mas eu nasci em Cuiabá, fui bem pequenininho para o Ceará, depois a gente voltou. Mas, assim, eu cresci no Mato Grosso, né? Em Cuiabá. E aí, esse período, assim, da infância, da adolescência, o lazer que tinha, por isso que eu menciono essa coisa da praia, era a gente ir pra Chapada e curtir rio, cachoeira. Então estava sempre inserido dentro desses ambientes naturais, né? A criança não tinha ideia que aquilo era cerrado, que bioma que era e tal. A gente era só né, esse prazer de um lugar muito quente, você tá ali com acesso à água fresca e natureza, né? É, E aí depois cara, a fotografia, ela foi entrando aos poucos, assim, na minha vida. É, eu comecei a ter contato com essa história de fotoreportagem, de contar histórias com fotografia, com a própria National Geographic. Assim, eu estudei no meu ensino médio num Instituto Federal, no Cefet da época. E lá a escola tinha uma biblioteca muito boa e todo mês chegavam as revistas da Nat Geo. Eles tinham tipo uma assinatura, assim, todo mês tinha. E eu ia muito para a biblioteca lá, às vezes tinha que estudar para alguma prova, alguma coisa, mas comecei a ler as revistas e comecei a me dar conta de que existia primeiro, existia essa profissão, assim, tinha alguém trabalhando com isso em algum lugar do mundo, fazendo essas reportagens, né, com fotografia. E eu comecei também a expandir um pouco a minha visão, né, de mundo, porque as histórias, enfim, eram sobre diferentes lugares do mundo e tal. E aí eu comecei a vislumbrar um pouco, assim, nossa, tem essa possibilidade aqui, né, tal, futuro. Mas era uma coisa muito distante ainda para mim, porque eu, eu venho de uma família, assim, de trabalhadores, né, pobres, assim, a gente não era miserável, assim, no campo, sem fome nem nada do tipo. Mas cresci na casa da minha mãe, lá dos meus avós, que era todo mundo meio junto, era essas casas de Coab, sabe? Então, num bairro popular e tal. E não tinha essa perspectiva, né, cara? Assim, a fotografia é uma profissão muito elitista, sempre foi. Os equipamentos são muito caros, então, sim, esse primeiro contato eu achei legal, mas era um sonho distante, muito distante. E aí depois fui fazendo, assim, eu lembro que eu fiz uma oficina de foto quando eu estava no ensino médio com um cara lá do Pará, que é o Renato Reis.
que uns anos atrás eu até encontrei ele Ai, que e legal. falei assim, falei, cara, você tem, ele não me conhecia e tal, né? Falei, cara, você não sabe, mas você tem muita importância, assim, na minha vida, porque na oficina dele foi a primeira vez que eu peguei um equipamento profissional na mão. Uhum. Então, eu vi as lentes e tal, e teve esse encanto, assim, esse primeiro encanto. Acho que eu tinha 17 anos quando eu fiz isso. E, e aí depois as coisas foram acontecendo, eu entrei na faculdade de jornalismo, eu gostava de escrever também, escrevo, né? Até hoje assim, sou mais um fotógrafo, mas sou um fotógrafo que escreve também. Uhum. Então, até dentro desse trabalho agora do Cerrado, tem as reportagens escritas, né, que vão junto. E, e aí, cara, surgiu uma oportunidade, assim, as coisas meio que casaram. Eu vim num evento da faculdade, né, da universidade em São Paulo, e aí daqui teve um negócio que eu nunca mais vi, assim, tinha uma passagem muito barata para o Chile, que eu dava conta de pagar, assim, mas era muito barata mesmo, assim. E era uma oportunidade, e aí eu falei, cara, acho que eu vou passar uns dias lá, sabe? E aí eu tinha vindo de graça para São Paulo, aí peguei, achei essa passagem, fui para o Chile, e ali eu comecei a, a escrever e a fotografar um pouco dessa pequena viagem ali e gostei. E aí eu resolvi que quando eu voltasse eu queria testar, sabe? Tipo, trabalhar com isso, trabalhar com fotografia. Aí com alguns amigos eu comecei a fazer meio que as primeiras expedições, assim, sabe? Para fotografar nos lugares que eram próximos ali de Cuiabá. E, e assim foi indo, cara. Foi indo. Depois comecei a trabalhar num jornal local, que é o Diário de Cuiabá. Fiquei um tempinho lá. Trabalhei num outro jornal depois de Cuiabá que chamava Circuito Mato Grosso. E depois desse período eu tinha feito uns amigos no Chile e aí eu mudei pra lá, assim, eu fui com uma mão na frente e outra atrás, sabe? Tinha imigrante hard mesmo. E, e aí levou um tempinho, mas eu consegui trabalhar numa agência de notícia lá, e aí eu comecei a cobrir coisas, sabe? Cobria congresso chileno, cobria política de lá, ganhava muito mal mesmo. Os colegas de lá sabem que era salário quase de fome, assim, quase não, acho que praticamente, né? Trabalhava muito, ganhava pouco, comia mal, e, mas fui aprendendo, assim, eu cheguei a cobrir campanha presidencial lá, então fui pegando esse know-how assim, do fotojornalismo. E na época da Copa do Mundo eu voltei para o Brasil, aí fui fazendo um monte Desde que eu voltei para o Brasil, que foi em 2014, eu fui para o Chile no começo de 2013. Aí no mês de 2014 eu voltei, e desde 2014 até uns 2, 3 anos atrás, eu trabalhei praticamente só no corporativo, assim, que era uma coisa para pagar a conta, né? Aí vim para São Paulo, aí, enfim, eu sempre tentava fazer coisas fora, assim, dessa parte de meio ambiente, de natureza, quando dava, só que, repito, assim, é muito caro. Viajar para os lugares é muito caro, os equipamentos são muito caros, então eu não dava conta de fazer sempre, mas eu gostava muito. Então, quando eu podia e estava perto desses lugares, eu fazia. Aí, cara, estourou a barragem em Brumadinho em 2019 e eu fui cobrir. E aí foi o meu primeiro contato profissional com a NetGeo, assim, com a NetGeographic, porque eles compraram parte das fotos que eu fiz lá, né, da história, para publicar no site. E aí, a partir de então, eu comecei a, de vez em quando, produzir algumas coisas, sabe, para eles. Fiz algumas histórias. Então, cobri aquela seca brava que deu em 2021. Então, essa minha volta para a fotografia de natureza, assim, ocorreu mais ou menos a partir ali de 2019, quando eu comecei a colaborar, de fato, com a NetGeo. E aí até entrar agora nesse programa dos Explorers, que aí me deu assim, enfim, o financiamento e a possibilidade de passar 1 ano e meio cobrindo o Cerrado. E aí a coisa realmente foi
foi escalando, né, de tamanho. Então a trajetória, assim, mais ou menos essa, e aqui estou hoje. E esse trabalho agora ele está concluído, né? Você tem feito coisas complementares com ele, né? Esse projeto de Cerrado, vamos dizer, produção de imagem, ela acabou, mas agora ela continua, né? Ela tem um outro processo, né? Ela continua, cara, e eu entrei, assim, tipo, eu fiz esse trabalho, concluí, agora eu vou mais para a etapa de publicação, né, divulgação dele, ver como é que vai ser, mas eu não vou parar de fotografar o Cerrado, assim, eu tenho muita vontade de ter muita história para contar, sabe? Uhum. E aí você estava falando no começo, assim, sobre, a gente estava conversando antes, né, sobre essas questões de emocionais que você tem, e é muito louco, porque, assim, é o bioma onde eu cresci, Uhum. e é um lugar que de lá para cá, assim, quando eu era criança para cá, é uma mudança gigantesca, né? Sim. Uhum. Você tem esse processo da monocultura, de tomar conta de tudo. Você viaja em lugares onde eu passava quando eu era criança, que hoje é um mar de soja, e você vê, enfim, tipo, é como ver a sua casa sendo destruída, né? Os indígenas têm muito essa relação, né, com o meio ambiente, assim, de não ver como algo que está fora, mas algo que é a casa mesmo, como se fosse a sala da sua casa, enfim. E eu tenho uma relação um pouco parecida, assim, com o Cerrado. Ao mesmo tempo, acho que tem uma coisa de... Cara, que se relaciona com a parte pessoal e com a parte de ter nascido, assim, crescido em Cuiabá, que é a gente está meio jogado de lado, assim, em relação ao Brasil, e o Cerrado tem isso, né? Assim, é um bioma gigantesco, bonito demais, cheio de coisa interessante, mas você fala e ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Ele não é a Amazônia e não é a praia, né, no Brasil, porque o Brasil Exatamente. no exterior é Amazônia ou é praia, né? Ninguém conhece os biomas, né, intermediários. E no meio não tem nada, assim, né? No meio não tem nada, então o Cerrado é nada, assim, pra galera. O que tem? E acho que é o maior bioma, né? Não tenho certeza, vai ser uma informação mais técnica, você sabe. Mas acho que é o bioma mais extenso do Brasil, não é, não? Não, a Amazônia é o bioma mais extenso. Ainda é maior. Porque eu sempre, quando a gente vai pensando, ele pega muitos estados, né? O Cerrado. Mas o Cerrado é muito diverso também, assim, é muito impressionante a diversidade que tem, porque você tem vários tipos de cerrado. Você tem cerrado de altitude, você tem os campos, sabe? Você tem uma diversidade de fisionomias, né? Que o pessoal fala que você não encontra tanto nos outros biomas, né? Você tem uma biodiversidade muito grande. Inclusive, assim, você vai se dando conta de coisas. O Cerrado é uma savana, né? Ele é basicamente uma savana. Sim. Então, junto com a savana africana e com a savana australiana, são ali as savanas mais importantes que existem. Só que o Cerrado é a savana com a flora mais diversa do planeta. Assim, não existe outra savana com tanta espécie de planta quanto a gente tem no Cerrado, né? E isso é muito louco, assim, é um patrimônio, né, que tá dentro do Brasil e que muita gente desconhece. Eu, apesar de ter crescido, desconhecia muito também. E aí isso colabora ativamente para você ter uma destruição dele, né? E aí o que eu estava falando antes, assim, é que e às vezes eu sinto que eu, assim como o Cerrado, assim, a gente quer, como um fotógrafo que nasceu em Cuiabá e que cresceu em Cuiabá, a gente quer ir pro mundo e falar, ó, cara, tem a gente aqui, sabe? Tipo, tem trabalhos legais aqui, onde eu nasci, tem um bioma que é do caralho. Então, eu acho que eu tenho muito... Isso vai junto com o Cerrado e a tentativa de usar o meu trabalho para achar um espaço, sabe? Dentro para esse lugar que é pouco visto, assim, pouco... É isso mesmo, assim, achar um espaço, né? Um lugar ao sol, assim, tem muito sol lá, mas eu acho que a gente é pouco visto, né?
E, inclusive, dentro do que tem no estereótipo do que é natureza dentro do Brasil, porque quando não só os gringos, mas os brasileiros também olham para a natureza, a primeira coisa que no Brasil, né, igual você falou, floresta, né, amazônica, as copas das árvores lá, tal, ou praia. Uhum. E tem mais do que isso. E se a gente não olha e não valoriza esses outros biomas, eles correm grandes chances de ser destruídos. E esse é o mote do meu projeto, porque que ele vai muito, não só uma coisa de dados e ciência, mas uma coisa da beleza mesmo. A gente tem que ver beleza e a gente tem que criar um afeto por esses lugares, senão eles vão desaparecer. Então é mais ou menos isso. O seu trabalho tem óbvio, a natureza como personagem, mas também tem personagens humanos, né? Como é essa relação com esses personagens humanos para contar as histórias? Como eles te afetam? Como isso afeta a forma como você escreve teus textos ou produz suas imagens? Cara, afeta muito. Sim, eu nunca, e ainda mais por ter passado ter tido essa formação de fotojornalista junto, então as coisas se mesclam, assim, às vezes até tenho um pouco de dificuldade, porque eu não sou bem um fotógrafo de natureza, né? Eu sou também um fotojornalista, então eu procuro fotografar a natureza, mas ver uma história acontecendo ali atrás, né? Tipo uma fotografia mais científica, ou simplesmente do comportamento de um animal. Eu sempre busco um pouco dessa história e aí existem seres humanos, né, vivendo nesses lugares, existem os animais e existem os seres humanos também. Eu lembro que você teve contato das populações indígenas, onde você teve, mas também locais onde tinha sítios arqueológicos, né? Então, Sim. Pessoas que vivem em localizações que têm ainda, né, esse contato com coisas muito, muito antigas e preservadas, né? Sim. Desastres também, né? Que você falou do Brumadinho, a questão de queimadas, né, na região do Pantanal, então teve muito contato humano também, né? Muito, muito. E aí você conhece bem também, assim, a experiência de ter passado um tempo lá com os cricatis foi, assim, incrível, sabe? E eles têm, assim, na autodenominação deles, são os donos do Cerrado, né? Os donos das chapadas. E é muito legal essa ideia. E é isso que a gente estava falando, assim, como eles veem o lugar como a casa deles, né? Aquilo ali é a casa, não é a aldeia ou ali a casa em si, né? Mas todo o ambiente, toda a terra é a casa. E é uma relação que a gente, principalmente quem mora em cidade grande, tem pouco. Então, é como se a cidade fosse ali esse ambiente e o resto está fora. E é uma coisa que a gente que trabalha com natureza, conservação, essas histórias, tenta trazer um pouco isso de volta, né? E, tipo, entender. Então, acho que trazer um pouco isso, assim, essa relação humana com o ambiente, porque a gente está dentro do ambiente, né? A cidade está dentro do ambiente, a cidade está em cima dos ambientes. Assim, eu moro em São Paulo hoje e tem uma música de uma cantora que é a Luísa Lian, que eu acho muito legal, que ela fala assim, essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Então os rios, eles continuam aqui embaixo de São Paulo, por exemplo, eles não desapareceram. Uma região que acho que está em cima de um rio, se eu não me engano, né? Ali essa região do centro de São Paulo, a gente está em cima de um rio, exatamente. Não, tem muitos rios aqui, inclusive eu vi um mapa uma vez que era de todos os rios e córregos que tem dentro de São Paulo e tinha uns tracejados daqueles que estão embaixo já do asfalto, né, e do concreto. Então a gente está numa malha de rios aqui e a gente se impressiona que quando chove tem alagamento e não sei o quê, mas cara, você está em cima da natureza, né? Ela não desapareceu exatamente. Então acho que a gente estava falando desse contato, né, com as populações.
acho que principalmente os indígenas e esse contato com a arqueologia, que também é um contato com as populações, mas as que já desapareceram ou se foram, né? Só que te dá a visão de como essas pessoas viam o ambiente onde elas estavam inseridas e do que elas estavam cercadas, né? Tipo, nos sítios do Cerrado é muito legal porque a grande parte das pinturas são os animais que a gente conhece até hoje. Então você vai lá, você tem pintura de lobo, você tem tatu, ema, o veado, dá pra você ver que é um veado campeiro, sabe? Então as antas, elas estão desenhadinhas, então você vê que dentro dessa arte eles pintavam aquilo que era parte do dia a dia e o que era importante para eles. Que estava ali de novo dentro dessa casa, desse ambiente que eles estavam inseridos. Então é muito inspirador, é uma maneira da gente aprender a como contar essas histórias também para as outras pessoas. Ah, é lindo, né? Esse tipo de trabalho. Agora você estava falando que recentemente você está num processo quase educacional sobre, né, o Cerrado, né? Como que é esse contato com essas pessoas que não são do meio, né, do jornalismo, não são no meio do ativismo ambiental, por exemplo, numa educação ambiental através da imagem, né? Eu acho, cara, isso desde que eu pensei assim, o projeto estava já no meu escopo, porque desde antes desse projeto, assim, eu tento fazer um trabalho que não é aquela coisa, eu não faço isso para dentro de uma panela da fotografia, sabe? De galerias. Lógico, eu também quero expor em lugares e tal, se aparecer, mas eu quero botar esse trabalho, sei lá, cara, no metrô, entendeu? Eu quero levar para os lugares onde as pessoas circulam, porque senão ele não tem sentido para mim, assim. Para que eu vou fazer uma coisa dessa para inclusive uma bronca que eu tenho, assim, que a fotografia, como te digo, é um ambiente, um setor muito elitizado ainda, eu quero que isso se popularize, eu quero que as pessoas, assim, o trabalho que eu faço, para mim, as pessoas precisam ter acesso a ele e eu tenho que ir até essas pessoas, sabe? Não fazer uma coisa exclusiva, sabe? Eu não gosto dessa coisa de vernissage, né? Eu quero, porque não faz sentido com o meu trabalho. Se eu estou fazendo um trabalho sobre conservação para as pessoas conhecerem o Cerrado, eu tenho que sair, cara. Eu tenho que ir para falar nas escolas sobre esse trabalho, eu tenho que expor eles em lugares onde quem precisa ver, veja, né? Então, eu faço essa escolha, assim, também. Claro que tem uma parte artística dentro do trabalho, né? Então tem um viés de carreira, assim, como artista também, mas eu não quero deixar isso jamais. Inclusive porque eu só estou aqui porque eu tive alguns acessos, sabe? Que me foram permitidos, assim. Algumas portas tiveram que ser abertas para eu estar aqui também, assim. Pô, eu sou um homem que veio de um bairro popular, não tinha dinheiro para comprar câmera, então eu precisei ter alguns acessos. Eu tive acesso à fotografia por causa da biblioteca de uma escola pública. Então seria hipócrita da minha parte agora fazer um trabalho que é fechado, entende? Seria algo quase contra a minha própria história, assim. Sim. Então eu consegui acessar lugares que eram muito difíceis para alguém como eu acessar, e agora eu também quero abrir não só para que as pessoas conheçam o Cerrado, mas para que elas saibam que é possível também, que elas, como disse um colega, assim, que elas têm a possibilidade de imaginar, sabe? De que talvez possam fazer isso também e tal. Então, acho que é mais ou menos por aí. Tá joia. Muito obrigada, viu, Lucas? Tanto pelo trabalho, né, que você desenvolve, que ele não é só para você, né? Como você contou para a gente aqui, na verdade, ele dá uma possibilidade, uma forma da gente ter uma arma de defesa desse bioma, né, também.
é uma arma de defesa, né? A gente estava falando com comunicadores indígenas como a fotografia e a filmografia se tornou uma arma de defesa, né? Se a gente não tem mais documentos ou armas para defender o território, imagens, histórias, né? Elas se tornaram ferramentas de defesa de alguns territórios, né? E o bioma talvez mais atingido do Brasil seja o Cerrado, né? Vamos dizer, de todos os biomas hoje em dia, pois que eles já destruíram quase toda a Mata Atlântica, agora estão chegando no Cerrado para destruir o Cerrado, né? E isso é uma coisa que eu falo muito, inclusive agora, assim, o crescimento do desmatamento, né, as taxas ultrapassaram as taxas da Amazônia. E isso é muito grave, assim, porque o Cerrado ele já é um bioma mais desmatado do que a Amazônia, né? Assim, isso eu falo, assim, não estou falando uma perspectiva de competição, que um bioma tem que competir com o outro, até porque tudo é integrado, certo? Mas assim, existem questões que são questões políticas também, tipo a Amazônia, queira ou não queira, ainda tem 80% dela, ou perto de 80% dela, que está preservada, e por questões muito geográficas também, né? Mas também por questões econômicas. Então, como é que, para você falar de preservação do cerrado, você vai ter que peitar um agronegócio que é responsável, primeiro, por uma parte ali do PIB brasileiro, e, né, pela maior parte das exportações dentro do Brasil, mas isso significa muita grana na mão de pouca gente e significa uma bancada gigantesca do Congresso Nacional, a maior bancada que tem. Então, onde vai estar o interesse, né, de preservar esse lugar? Então, eu fico pensando assim, de onde vem essa história e aí a gente fala, né, dessa briga por um lugar ao sol, que é de onde vem essa história de que o Cerrado é o bioma feio, por exemplo, que é uma coisa que sempre se escutou, né? O Cerrado é um bioma feio, aquelas árvorezinhas tortas, tal, não serve para muita coisa, o chão é ruim, sempre teve várias dessas histórias, né? Muito calor e tal, sempre foi acompanhado de uma conotação negativa, assim como acontece com a Caatinga também, que é outro bioma que tem um pouco isso. E isso acontece por esses interesses, né, cara? Se você começa a mostrar que o lugar é maravilhoso, cheio de recurso, que é importante, que é bonito, talvez seja um pouco mais difícil de destruir ele para fazer grana, né, no futuro. Então, mas a gente está pagando um preço já climático, um preço, enfim. E acho que é por aí. Mas, muito obrigada, viu, Lucas? Valeu demais, olha lá.